Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar de 4 estratégias para você quebrar objeções antes de agendar seu cliente na fase de prospecção ou na fase de agendamento. Acabei de dar um treinamento sobre isso e com certeza, se você trabalha com negócios, você precisa agendar reuniões para vender para os seus clientes. Se o teu negócio tem mais valor, se você vende um produto mais caro. E as objeções, elas não começam no preço, não começam no produto, elas começam para agendar a reunião. As pessoas não querem agendar de cara com você porque vem o risco de perder o tempo delas, de você ser chato, e vão usar dispensas, reflexos e objeções para que isso não aconteça. E aí tem alguns motivos para que você quebre essas objeções. Objeções do tipo, me ligue mais tarde, tô ocupado, não vou ter tempo, não tenho interesse e por aí vai. Pessoas que nem chegam a ver seu produto, e é por isso que você tem que lidar com essas objeções, respostas de reflexo e dispensas antes mesmo de agendar o contato. Bom, primeira coisa que você deve fazer é usar a técnica de concordar para discordar. Essa é a primeira técnica. Quando a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho tempo, digamos, né? E você, digamos que você vai discordar dela de imediato. Poxa, mas se você tem tempo sim, isso é importante para o seu negócio, é importante arrumar tempo. Aí você não consegue que essa pessoa, ela tope, né, essa reunião. O que você tem que fazer? Você tem que concordar primeiro com ela. Eu te entendo, fulano, realmente você não tem tempo e você é uma pessoa muito ocupada e para isso você não tem tempo agora. Porém, se você tiver 20 minutos, 30 minutos, isso vai te poupar tempo lá na frente e eu garanto que vai ser um papo bem objetivo. Ou seja, eu fiz em vez de falar diretamente que ele não tem tempo, eu concordei com ele. Eu concordei com esse meu cliente de que ele não tem tempo. E aí com isso eu consegui que ele me desse a oportunidade de me ouvir e eu conseguisse discordar dele e falasse um porém que eu pudesse reverter essa objeção. Segunda estratégia é quebrar o padrão. Então a primeira estratégia em geral, ela junta com a segunda estratégia porque a pessoa não espera que você concorde com ela, espera que você retruque ela. Então você pode quebrar o padrão. Vou dar um outro exemplo de objeção. Eu acho que isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Você fala, realmente não vai funcionar. Aí a pessoa quebra o padrão, porque você mesmo está falando que não vai funcionar. E aí depois de quebrar o padrão, dá aquele silêncio, né? O silêncio é muito importante. Se você está no telefone com ela ou se você está no WhatsApp, na mensagem, você dá um tempo para responder e você responde, ok? E aí você fala, realmente não vai funcionar porque você não tem na sua mão. Você não tem isso, tu não vê isso ainda funcionando para você porque você ainda não tem, por isso que realmente não vai funcionar. E segundo, você tem algumas coisas que você tem e que não funcionam para você. Por exemplo, você lista para o seu cliente o que ele tem e que talvez ele não faça funcionar, às vezes por responsabilidade dele. E tem coisas que ele faz funcionar. E aí mas o que você começou? Você começou quebrando o padrão, ele não esperava que você falasse que não vai funcionar e aí você concorda com ele. Ele não esperava por isso, você quebra o padrão. E aí ele fica, what? Né? O que essa pessoa está fazendo aí? Você tem tempo de elaborar sua estratégia de quebra de objeção. A terceira estratégia de quebra de objeção é você mapear todas as objeções que você tem e você treinar para quebrar exatamente com um roteiro que você tem na sua mente para você quebrar a objeção, ok? É muito lindo falar que você deve improvisar, o cliente vai falar alguma coisa, você tem que pensar rápido na hora, mas a verdade é que você tem que decorar as objeções mais comuns e decorar o que você vai falar, para que quando você falar, aquilo dê resultado. É a mesma coisa que um comediante. O comediante sobe lá no palco, ele pega o microfone e vai contar algumas piadas. E aí ele não improvisa aquela piada, ele treina aquela piada várias vezes no espelho, com a tonalidade diferente, com o timing diferente, com as palavras certas. Às vezes ele treina com amigos, num público menor, e aí ele vai adaptando a palavra, ele vai adaptando o timing, porque quando ele vai para um palco de verdade, ele já está com aquela piada validada, né? O timing, tudo validado, ele já decorou aquela piada, e parece que ele fala de maneira espontânea, mas aquilo é decorado, ele treinou aquela piada. A mesma coisa, objeção. Imagina a pessoa te dar uma objeção, você vai pensar rápido no que você vai falar? É difícil. Então é mais fácil você decorar como é que
faz aquela objeção treinar. Como é que você decora, Vinícius? Você lê várias vezes aquilo e depois você treina através do roleplay, que é um treinamento simulado, né, com pessoas da sua equipe, outras pessoas, para que você, ou no espelho, se não tiver ninguém para treinar com você, você treina essa objeção. Você treina a responder essa objeção com a melhor frase que você pode ter, quebrando o padrão, concordando com o cliente, concordando para discordar, fazendo um ângulo diferente para que ele consiga contornar aquela objeção sem bater de frente, né? A objeção você não bate de frente, você contorna ela. E aí você consegue performar melhor. E o cliente não sabe que você tinha aquilo na ponta da língua, ele acha que é o único, que você é uma pessoa inteligente e que mandou aquela na lata, perfeito? Agora, a quarta estratégia para você quebrar objeções é relaxar. Relaxar. Você estiver falando com o seu cliente e ele falar alguma coisa muito agitada, me liga mais tarde, não tenho tempo para isso, você fala de maneira relaxada. Fulano, eu sei que você não tem tempo para isso, você é ocupado. Fulano, João, eu sei que isso não vai funcionar para você, realmente. Quantas coisas você já testou e não funcionou? Eu entendo você estar pensando isso. De você falar de maneira relaxada, como se não fosse uma ameaça para ele, né? Porque o que ele espera de você? Que você vai insistir com ele. Quando você tem uma postura mais relaxada, mais tranquila, você consegue com que a pessoa se desarme também. E aí você consegue levar a conversa para outro nível e aí sim você consegue contornar essa objeção. Às vezes a objeção é assim, a pessoa dá a objeção, você contorna, ela esquece que ela deu essa objeção ou que ela existe. Às vezes nem é verdadeira o que ela vai falar, que ela não tem tempo. Todo mundo tem tempo, cara. A crucial, que é sempre balela, é que a pessoa não tem tempo. Então ela tem tempo sim, tá? Ela tem tempo sim, ela pode parar e pode te ouvir sim. Não importa que seja a pessoa mais ocupada do mundo, ela tem tempo para te ouvir. Em 99,9% dos casos, a não seja que ela esteja entrando por uma sala de cirurgia e ela não tem tempo. Mas tirando isso, ela tem tempo sim. Então você às vezes contorna essa de que tem tempo e de repente ela tem tempo, né? Você consegue contornar quebrando o padrão, ela fala, poxa, realmente esse cara é interessante, porque as pessoas não têm tempo para pessoas chatas, para as pessoas que não têm valor, para as pessoas que não vão agregar nada a ela, e aí elas falam isso que não tem tempo. Quando ela vê que você é diferente, aí ela passa a ter tempo, até esquece que deu essa objeção, pode ficar às vezes mais de 10 minutos contigo no telefone, até concluir aquele compromisso maior que é o agendamento dessa reunião. Perfeito? Pegou? Se você gostou desse conteúdo, fica aí pro próximo que vem mais conteúdos interessantes como esse. Perfeito? Fechou? Abraço!